Olá a todos, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo das sanções disciplinares. Nas aulas anteriores, vimos o conceito de sanções disciplinares, a sua classificação e estudamos algumas das formas de punições aos advogados. Vimos a censura e as suas hipóteses, vimos o conceito de suspensão e as suas hipóteses, e agora, na aula de hoje, vamos terminar o estudo com das punições, as sanções disciplinares. Vamos ver na aula de hoje, então, a pena de exclusão e a pena de multa. A pena de exclusão é aplicada pelo Estatuto da OAB aos advogados que cometem infrações éticas quando essas infrações são consideradas mais graves, quando essas infrações cometidas pelos advogados têm um cunho mais severo, né? E nessa situação da exclusão, a inscrição do advogado será excluída e, consequentemente, ele perde o número de inscrição e também perde ali o direito de exercer a advocacia de forma definitiva. Então, a pena de exclusão é a pena mais grave, é a sanção mais grave e é aplicada nos casos de que o advogado ele cometeu uma infração de tão gravidade que vai perder ali o direito definitivo do exercício da advocacia. Obviamente, ele pode retornar aos quadros OAB desde que faça novo exame de ordem e seja também aprovado neste exame. Mas a pena de exclusão acontece quando o advogado ele é excluído dos quadros da OAB. Por ser uma punição grave, para que a exclusão aconteça, né, ela deve ter uma manifestação favorável de 2/3 dos membros do conselho seccional onde o advogado está inscrito. Então, se o advogado está inscrito na seccional de São Paulo, tem que ter 2/3 dos membros deste conselho seccional favorável pela exclusão do advogado. Então, a exclusão do advogado acontece somente quando há um parecer favorável de 2/3 dos membros do conselho seccional onde o advogado está inscrito. Os casos de exclusão do advogado dos quadros da OAB, né, então as formas de exclusão dos advogados inscritos na OAB estão previstos lá no artigo 38. Então, no artigo 38 tem as hipóteses de sanções, de sanção de exclusão, quando o advogado comete alguma dessas situações. Vamos ver quais são as situações que o advogado ele é excluído dos quadros da OAB. O primeiro é a questão de reincidência. Se o advogado ele é apenado por 3 vezes na pena de suspensão, então se ele cometer 3 vezes atos que são passíveis de suspensão e ele é suspenso por 3 vezes, né, ele recebe a pena de exclusão. Então, se ele cometeu 3 situações que vimos na aula passada, né, previstos lá no artigo 37 do Estatuto, ele é excluído dos quadros da OAB. Então, cometeu 3 vezes a pena de... recebeu 3 suspensões, ele recebe a pena de exclusão dos quadros da OAB por ter ali por ter sido suspenso por 3 vezes consecutivas. Então, essa é a primeira forma de exclusão do advogado. A segunda forma é quando ele realiza uma falsa prova de qualquer dos requisitos da inscrição na ordem. Então, ele falsificou um documento de identidade dele, falsificou o diploma, né? Falsificou um histórico escolar, enfim. Qualquer prova necessária para a inscrição, né? Quais são as provas principais para fazer a inscrição? Primeiro, ele tem que comprovar que ele está aprovado no curso de Direito. Então, ele tem que fazer prova de que ele, primeiro, ele estudou Direito, fez faculdade de Direito e é aprovado. Né? Tem que ter ali o termo de colação de grau para você poder ser inscrito nos quadros da OAB. Né? Então, ele falsificou ali o diploma, ou falsificou
o termo de conclusão de curso, né? Qualquer prova necessária para fazer a inscrição, se a OAB realmente verificar esta falsa prova, né, ele é excluído dos quadros da OAB e aí ele não vai poder ali ser advogado por conta de ter cometido este ato, a falsa prova para qualquer dos requisitos para inscrição na ordem dos advogados. A outra hipótese é se ele torna moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Se ele cometeu algum ato, né, com falta de honra, falta de dignidade, de honestidade, né, de tão grave que seja, a OAB pode decidir pela exclusão, né? Então, se ele tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, se envolver algum ato de corrupção, né, seja ativa ou passiva, né? Então, se eventualmente ele cometer algum ato imoral, né, algum ato com falta de honra, com falta de dignidade, de honestidade, em qualquer situação ele pode ali ser excluído dos quadros da OAB. Então essa é a terceira hipótese prevista lá no artigo 38. E a última hipótese que é prevista no artigo 38, que é causa de exclusão na OAB, é quando ele pratica um crime infamante. Então, se ele praticar um crime, se o advogado praticar um crime, ele sim vai ser excluído dos quadros da OAB, porque ele, da mesma forma, né, por praticar um crime infamante, ele não vai ter também mais a dignidade, ele vai faltar também, ele não vai ser moralmente mais idôneo, né, para exercer a advocacia. Então, da mesma forma do item anterior, praticando um crime, o advogado também ali vai responder e ser excluído dos quadros da OAB. Todas essas formas de punições que já estudamos, a exclusão, a suspensão, né, e a censura, né, é possível ao advogado se reabilitar. É possível ao advogado pedir a sua reabilitação, né, para que seja excluída essa punição ali dos seus registros, né. O advogado pode fazer esse requerimento, né, para a sua reabilitação, desde que o faça um ano após o cumprimento da pena. Então, se ele foi suspenso por um ano, por exemplo, né, após um ano, né, ele pode ali pedir a sua reabilitação, né? Então, terminado ali o prazo da pena dele, ele pode pedir a reabilitação um ano após. Então, se ele ficou suspenso durante um ano, passado mais um ano, ele pode pedir a sua reabilitação profissional, tá? Então, essa forma de reabilitação está prevista no artigo 41 do Estatuto da OAB. A única ressalva é com relação ao crime de exclusão quando ele pratica um crime infamante. Aí não é um ano após ali o cumprimento da pena. Depende também da reabilitação criminal feita na esfera criminal, né? Então, ele precisa se reabilitar também na esfera criminal para ele poder se reabilitar perante a OAB. Então, se ele conseguiu a sua reabilitação criminal, na forma ali do Código Penal, do Código de Processo Penal, ele também pode ali solicitar a sua reabilitação profissional, que isso está previsto lá no artigo 41, parágrafo único do Estatuto da OAB. Então, cometido o advogado alguma pena de suspensão, de exclusão ou de censura, ele pode pedir a sua reabilitação um ano após o cumprimento da pena, né? Para a pena de censura, ele pode pedir um ano depois de ter sido julgado pela pena de censura, porque a censura não suspende nem exclui ele dos quadros da OAB. A gente viu que é uma simples advertência a censura. Mas nos casos de suspensão, nos casos de exclusão, terminado a pena, ele pode ali ser readmitido. No caso da exclusão, ele tem que fazer nova prova da OAB. Ele foi excluído dos quadros, ele não existe mais o número, né, nos casos de exclusão. Então, ele pode, depois de um ano, né, da sua pena, ele pode ali pedir a sua reabilitação, desde que faça ali a prova da OAB, apresente todos os documentos, tá?
para o crime infamante, como já conversamos, para a prática de crime, tem que ter a reabilitação na esfera criminal para ele poder ali voltar ao exercício da advocacia. Para terminar, temos a pena de multa. A pena de multa, né, é uma pena cumulada, ou seja, é uma pena acessória, uma penalidade acessória. A pena de multa sempre pode ser cumulada juntamente com a pena de exclusão, com a pena de suspensão e com a pena de censura. Sempre que for verificada alguma situação que haja um agravante ao delito, ou um agravante à infração ética cometida pelo advogado, a OAB pode aplicar, além da pena de suspensão, de censura ou de exclusão, pode sim aplicar ali a pena de multa, né? Então, tanto cometido alguma infração ética pelo advogado, a OAB verificado que há um agravante, há uma situação que agrave ali a penalidade dele, né? Isso é verificado dentro do processo disciplinar, né? A OAB pode condenar também o advogado a pagar uma multa, além de ter que cumprir ali com a punição de censura ou a punição ali de suspensão, né? O valor dessa multa ela varia, né? De uma vez o valor da anuidade, todo advogado tem que pagar todo ano a sua anuidade da OAB, né? Que atualmente está em torno de R$ 980 por ano, então pode variar de uma vez esta anuidade, então ele vai cumprir a pena de suspensão, vai cumprir ali a pena de censura, e além disso vai ter que pagar uma anuidade para a OAB a título de multa. E essa anuidade, essa multa pode variar então do valor da anuidade, né, de uma anuidade, ou até 10 vezes o valor desta anuidade, dependendo, obviamente, da natureza da agravante, né? Então, essa multa pode, como eu falei, pode ser cumulada com a pena de suspensão ou a pena de censura, né? Pode variar o valor de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Em São Paulo, essa anuidade está em torno de R$ 980 por ano, né? E alguns outros estados são outros valores. Cada estado determina o valor ali de sua anuidade, tá? Então, essa é a pena de multa, que é uma pena acessória. As penas principais, então, são a pena de exclusão, a pena de suspensão e a pena de censura, a pena de advertência. E a pena acessória, né, que pode ser aplicada juntamente com a pena de censura ou a pena de suspensão, é a pena de multa. Então, a OAB pode acumular ali a pena de multa com a aplicação da censura ou a suspensão, cujo valor varia de 1 até 10 vezes o valor da anuidade do local onde o advogado está inscrito. E com isso, então, encerramos a aula de hoje, encerramos também o estudo das sanções disciplinares dos advogados, né, que são censura, suspensão, exclusão e multa. A censura é aplicada para penas leves, ou seja, para infrações de cunho mais leve. Depois, a suspensão ela tem um cunho de médio, né? Não é uma pena tão leve, mas também não é uma pena tão grave, né? E a pena de exclusão, que é a pena mais grave, na qual o advogado ele é excluído de forma definitiva dos quadros da OAB. Gostaria de sempre pedir a todos que frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas e resposta aos questionamentos. E estou sempre à disposição para quaisquer dúvidas sobre a matéria que vocês possam ter. Obrigado sempre pela presença de todos, bons estudos e até uma próxima oportunidade.